Esse viajante do tempo surgiu em um cemitério e foi silenciado por militares. Olá, pessoal! Algumas histórias são como cicatrizes na memória coletiva. Permanecem, mesmo quando todos tentam esquecer. A que você vai ouvir agora aconteceu em 2023, numa vila isolada no noroeste da Rússia, cercada por uma floresta densa, onde a neblina parecia ter residência permanente. A vila, quase desabitada, tinha mais casas vazias do que ocupadas. O mato engolia cercas antigas, portas rangiam ao vento, e o único lugar que ainda recebia visitas era o cemitério local. Ali, a presença de algo estranho era sentida há gerações, mas ninguém estava preparado para o que viria naquela primavera. Era fim de tarde quando um grupo de 4 adolescentes, desafiando os próprios medos e incentivados por vídeos de exploração noturna, decidiu atravessar os portões de ferro enferrujado do cemitério. O ar parecia denso, parado. Nenhuma brisa, nenhum som de grilos, nem mesmo o balançar das árvores. Os passos ecoavam de forma estranha, como se o som fosse engolido pela neblina. Em determinado momento, um estalo cortou o silêncio, alto e seco, como gelo se partindo. Eles se viraram ao mesmo tempo, e entre 2 cruzes cobertas de musgo, havia um homem ajoelhado no chão, onde antes não havia ninguém. O homem respirava com dificuldade. Sua roupa não se parecia com nada conhecido. Era ajustada ao corpo, com um brilho metálico discreto que parecia reagir à pouca luz ambiente. Ombreiras estruturadas protegiam os ombros e parte do peitoral. O tecido, se é que se podia chamar assim, lembrava algo vivo, orgânico, como se pulsasse levemente. No peito, marcas complexas misturavam símbolos que lembravam runas a linhas geométricas de difícil interpretação. Mas nada disso foi tão marcante quanto o olhar. Os olhos tinham pupilas estreitas, levemente alongadas, e refletiam uma luz própria, como se carregassem uma incandescência interna. O susto dos jovens foi imediato. 2 gritaram e correram sem olhar para trás. Um deles caiu, se arrastou e voltou a correr. Apenas uma garota permaneceu por mais alguns segundos, paralisada, até que o homem olhou diretamente para ela. Não disse nada, apenas observou. Ela então saiu correndo, deixando para trás a lanterna que carregava. Na manhã seguinte, foi um senhor da vila, conhecido por cuidar das lápides mais antigas, quem encontrou o estranho encostado em uma das cruzes. Ele estava acordado, mas visivelmente exausto, murmurando algo em voz baixa. A frase era repetida, quase sem variação. Daqui a 2 dias, a queda. A frase se espalhou pela vila, e com ela as especulações. Alguns pensaram tratar-se de um fugitivo com problemas mentais. Outros cogitaram experiências militares, alguma falha em testes sigilosos. Nenhuma hipótese explicava sua aparência, nem a forma como surgira ali. 2 dias depois, uma notícia chocou o país. Um avião caiu na região oriental da Rússia, matando dezenas. Entre os mortos, um político que se preparava para assumir uma posição de destaque nos próximos anos. Quando soube da queda, o homem que permanecia na vila apenas murmurou: "Eu avisei, e isso é só o começo." O impacto da coincidência foi imediato. A pequena vila, antes esquecida, passou a receber visitantes curiosos, jornalistas e até representantes do governo regional. O homem passou a falar mais. Disse-se chamar Riandar. O nome causava estranheza. Não parecia pertencer a nenhuma etnia conhecida. Quando perguntado de onde vinha, respondeu com calma: "Do século 23, de uma cidade chamada Pariu." Ninguém encontrava esse nome em mapas, registros ou qualquer base de dados. Mas ele prosseguia com detalhes tão específicos que desconcertavam até os mais céticos. Pariu, segundo ele, era uma cidade suspensa no céu. Um grande centro urbano sustentado por colunas de energia que se elevavam desde o solo contaminado até uma altura segura, onde o ar ainda era respirável. Ele descrevia as cidades aéreas como estruturas maravilhosas por fora, mas decadentes por dentro. Abaixo delas estavam os caídos,
pessoas esquecidas, sobrevivendo entre ruínas e respirando um ar pesado, tóxico. A convivência entre os dois mundos era inexistente. Nós os víamos como sombras, dizia Hyandar, com um olhar distante. Eles nos viam como algo inalcançável, mas ninguém era livre. As cidades superiores, apesar de flutuarem acima da destruição, eram dominadas por medo, desconfiança e conflitos internos. A luta por recursos era constante. Alimentos, energia, espaço, tudo era limitado. Os habitantes não eram tão diferentes entre si, mas viviam isolados, guiados por regras severas. Abaixo, os caídos resistiam da única forma possível, tentando derrubar as colunas. Pequenos ataques, sabotagens, tentativas desesperadas de provocar um colapso. Para Hyandar, aquilo não era revolta, era sobrevivência. Disse que testemunhou colunas tremendo ao longe, escutou gritos abafados por máscaras antigas e viu edifícios celestes oscilando. Muitos moradores da vila começaram a acompanhar os relatos de Hyandar, registrando tudo em cadernos ou gravando em celulares. Alguns se diziam céticos, mas não conseguiam deixar de ouvir. Havia uma frieza em suas palavras, como quem não precisava convencer ninguém. Ele falava porque sabia. Tudo começou agora, afirmou. Segundo ele, as decisões tomadas no presente definiriam o futuro. Mencionou as torres climáticas, grandes estruturas erguidas em meados dos anos de 2030, projetadas para manipular nuvens, controlar a chuva, evitar secas. Mas o efeito foi desastroso. Disse que essas torres, mesmo com boa intenção inicial, provocaram desequilíbrios profundos. Regiões que antes tinham ciclos regulares passaram a enfrentar inundações constantes. Outras, que dependiam da umidade natural, secaram por completo. O que deveria ser uma solução para o clima virou um catalisador de crises. Milhões morreram por fome e sede. Guerras não foram necessárias. A escassez fez o trabalho. As populações começaram a migrar em massa, pressionando fronteiras, desestabilizando governos. O caos se instalou de forma silenciosa, mas irreversível. Hyandar narrava esses eventos como quem descreve uma estrada já percorrida. Quando questionado sobre como sabia tanto, ele apenas dizia: "Porque vivi tudo isso." Não mostrava documentos, nem provas físicas. Dizia que a travessia, seja lá o que isso significasse, apagava qualquer objeto que tentasse carregar. Só a memória permanece, completava. Para muitos, isso seria suficiente para desacreditar tudo. Mas havia algo na maneira como falava, na precisão dos detalhes, que tornava difícil desconsiderar suas palavras. Foi então que ele contou sobre os nascimentos artificiais. Algo que para a maioria ainda soava como ficção distante, mas que para Hyandar era passado consolidado. Nos anos de 2060, afirmou ele, começaram os primeiros experimentos bem-sucedidos de criação humana integralmente em matrizes artificiais, sem útero, sem gestação biológica. Crianças projetadas em laboratórios. Eram chamadas de crianças de vidro, belas, inteligentes, sem imperfeições genéticas. Mas faltava algo fundamental: a capacidade de sentir pelo outro. Não choravam pela dor alheia, disse Hyandar. Não compreendiam o conceito de empatia. Não sabiam o que era culpa. A sociedade, já fragilizada, viu nessas crianças uma promessa de estabilidade racional. E foram elas que acabaram assumindo o controle das cidades suspensas. Essas novas lideranças, embora eficazes, não demonstravam compaixão. As decisões eram tomadas com base em cálculos de eficiência, sem consideração pelo sofrimento humano. Doenças, fome, deslocamentos, tudo era tratado como estatística. A ordem foi restaurada, mas a um custo silencioso. Aos poucos, os antigos líderes foram afastados. Os habitantes, sem forças para reagir, aceitaram a frieza como o novo normal. Hyandar não falava disso com raiva, mas com um pesar contido, como alguém que presenciou uma transformação tão profunda que deixou marcas permanentes. Essa transição para uma nova forma de humanidade era, segundo ele, o prenúncio de algo ainda mais grave:
As colunas que sustentavam as cidades, aquelas estruturas imensas de energia, começaram a apresentar falhas, vibrações anômalas, oscilações no fornecimento. E então começaram a ruir. Uma a uma. Os paraísos suspensos se transformaram em ruínas que despencavam do céu. A destruição era total. Milhares morriam a cada queda. E Hyandar, ao contar tudo isso, não falava com pânico. Falava com a resignação de quem viu, sobreviveu e, de algum modo, retornou para alertar. Mas poucos estavam preparados para ouvir. As histórias de Hyandar começaram a tomar um rumo ainda mais perturbador quando ele descreveu a relação entre os que viviam nas alturas e os que restaram no solo. As cidades suspensas não apenas ignoravam os caídos, mas passaram a vê-los como uma ameaça à ordem. A empatia, já extinta entre os líderes, foi substituída por uma lógica de contenção e descarte. As comunidades que sobreviviam abaixo eram bombardeadas com frequências sonoras capazes de induzir alucinações, e as tentativas de comunicação foram tratadas como agressões. Era uma ruptura definitiva entre dois mundos criados por uma única civilização. Mesmo diante desses relatos, muitos ainda resistiam em acreditar. Mas a dúvida começou a se desfazer quando Hyandar mencionou um novo evento. Ele olhou para o céu de forma mecânica, como quem escuta algo inaudível aos demais, e murmurou: explosão, fábrica, região de Moscou, amanhã. Não explicou, não deu mais detalhes. Apenas repetiu essa frase ao longo de toda aquela noite. No dia seguinte, uma explosão destruiu parte de uma planta química nos arredores da capital, matando dezenas de trabalhadores. Entre eles estava um engenheiro que havia denunciado falhas estruturais meses antes, sem ser ouvido. Dessa vez, não era mais apenas a vila que prestava atenção. Jornais locais começaram a tentar cobrir o caso, embora com limitações. Um jornalista conseguiu publicar uma matéria descrevendo Hyandar, suas previsões e a estranha coincidência dos eventos. O texto circulou por poucas horas na internet, até ser apagado. O site saiu do ar. Dias depois, o jornal inteiro foi fechado por irregularidades fiscais. A partir dali, tudo mudou. Carros pretos passaram a circular pela vila. Homens sem identificação fotografavam moradores. A tensão aumentava a cada dia. Ninguém dizia com clareza quem eram, mas todos sabiam. A operação foi silenciosa e eficiente. Em poucas horas, o cemitério foi cercado. Moradores foram retirados de suas casas, celulares confiscados. Não houve diálogo, apenas ordens. Hyandar foi levado por homens armados, sem resistência. Não gritou, não tentou fugir. Caminhou com os olhos fixos no horizonte, como se já soubesse exatamente o que viria. Aqueles que tentaram filmar foram ameaçados. Qualquer imagem, vídeo ou gravação foi apagada. Algumas testemunhas relataram que, ao entrarem em suas redes sociais naquela noite, as postagens sobre Hyandar já tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Nos dias seguintes, surgiram versões oficiais contraditórias. A mais repetida dizia que se tratava de um caso grave de psicose. Um homem sem identidade, delirante, com histórico desconhecido. Mas não havia laudo médico, nem prova de internação. Nenhum hospital admitia tê-lo recebido. Não constava entre os registros da polícia. Apenas uma nota fria e genérica circulou em sites do governo. Sujeito perigoso neutralizado. Não mencionava nome, local ou contexto. Era como se Hyandar tivesse deixado de existir. Oficialmente, nunca esteve ali. Mas entre os moradores, a presença dele era ainda mais forte. Relatos estranhos começaram a surgir. Pessoas que afirmavam ver reflexos de Hyandar em espelhos, mesmo estando sozinhas. Vozes sussurradas durante a madrugada, sempre repetindo frases desconexas. Ainda não acabou. Mais um ciclo. Escutem o chão. Em noites de neblina intensa, alguns diziam ouvir passos entre os túmulos, mesmo após o cemitério ter sido interditado.
Um jovem garantiu ter encontrado, sob sua janela, um fragmento de tecido metálico semelhante ao que Hyandar usava. Nenhum especialista conseguiu identificar o material. Era leve, resistente e completamente desconhecido da ciência atual. A situação ganhou contornos ainda mais inquietantes quando jornalistas começaram a receber e-mails anônimos com listas de nomes e datas. Ao cruzarem essas informações com notícias posteriores, descobriram que muitos desses nomes estavam ligados a escândalos políticos, empresas de tecnologia e pesquisas militares. Alguns foram encontrados mortos, outros desaparecidos, alguns exonerados sem explicação. Em muitos desses e-mails, partes dos textos estavam escritas em um idioma indecifrável. Um linguista reconhecido afirmou que se tratava de uma forma mutante do russo, com alterações sintáticas que só poderiam surgir após séculos de evolução linguística. Diante disso, surgiu uma hipótese perturbadora. Hyandar não era único. Ele próprio havia dito, antes de desaparecer, que não sou um, somos muitos. Alguns pesquisadores começaram a estudar padrões de anomalias em locais remotos, buscando sinais semelhantes aos do aparecimento em 2023. Um oficial, embriagado em um bar, teria deixado escapar. Ele sabia demais, detalhes que ninguém tinha acesso. E o mais estranho é que não carregava nada, mas dizia nomes, datas, locais com precisão absurda. Isso levou a uma segunda investigação, não pública, sobre registros classificados e projetos de manipulação temporal. Enquanto isso, mensagens começaram a aparecer em celulares aleatórios. Não vinham de nenhum número conhecido. Eram alertas enigmáticos, muitas vezes acompanhados de códigos. Algumas continham apenas frases como 72 horas ou o evento se aproxima. Muitos pensaram em vírus, outros em conspirações online. Mas algumas mensagens antecipavam ocorrências reais. Falhas em usinas, acidentes ferroviários, apagões em cidades específicas. O padrão era claro. Alguém, em algum lugar, tinha informações que não deveria ter. E cada vez mais pessoas estavam sendo silenciadas por tentar entender. Com o tempo, o nome Hyandar se tornou sussurro. Era mencionado com receio, quase como um tabu. Mas nos bastidores, entre militares, cientistas e jornalistas investigativos, ele se tornou símbolo de algo maior. A prova de que a linha do tempo pode não ser tão linear quanto acreditamos. Que existem lacunas, rupturas, presenças que atravessam o tempo não como fantasmas, mas como mensageiros. E se Hyandar disse que voltaria, muitos passaram a crer que não era uma ameaça, era um aviso, um lembrete de que tudo que estamos construindo hoje, alguém já viu desmoronar amanhã. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.